Estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Hoje eu estou aqui na Clínica FEME e vou conversar com a doutora Marília Martins Lúcio e também com o doutor Alexander Manfredini, que são ginecologistas, e o nosso assunto vai ser o Outubro Rosa. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada, Sandra, por mais uma vez estar podendo colaborar com os esclarecimentos a respeito do Outubro Rosa, que além de ginecologistas, nós somos mastologistas, né, os especialistas mais interessados no assunto, né, e nós estamos muito gratos novamente. Obrigada. Doutor, 54 mil novos casos esse ano surgiram. Bom dia. Queria agradecer mais uma vez de estar aqui na TV Erechim, agradecer a Sandra em especial. Assim, então, a nossa incidência de câncer de mama, cada vez ela está aumentando. No Brasil, então, ela está em torno de 50, 54, 59 novos casos a cada 100 mil habitantes, né? Em regiões como o Sudeste e o Sul, fica até mais alarmante essa incidência, ela passa em torno de quase 70 novos casos, sendo que Porto Alegre é a capital nacional com maior incidência de câncer de mama, chega a 73 novos casos para cada 100 mil habitantes. Por que o Rio Grande do Sul tem uma incidência tão alta, doutora? A gente tem conversado sobre esses números no Rio Grande do Sul e chegamos a algumas conclusões. Por que esse índice é mais elevado aqui? Inicialmente, a gente tem que entender que o programa de mamografia bem instalado no interior do estado também colabora com esse índice mais alto, porque através da mamografia a gente descobre os novos casos. Então, se nós temos um bom programa de mamografia instalado no interior das cidades, nós temos um número maior. E aqui em Erechim, é uma cidade que está a quase 400 quilômetros de Porto Alegre, e nós temos mamografia aqui, um programa muito bem feito no SUS, onde nós trabalhamos no SUS também, recebemos os casos de mamografia alterada, a gente vê que funciona bem. E assim deve funcionar no restante do estado. Eu acredito que isso seja um ponto importante. Uma outra coisa também que é bem importante para colaborar com esse número é o fato do Rio Grande do Sul ser um estado que tem uma colonização europeia importante, né? Então, a colonização europeia, o câncer de mama é mais incidente em países de colonização europeia, por conta de uma condição genética, por conta de que influencia nessa colonização, que aumenta a incidência de câncer de mama. Para a gente ter ideia, o fato de uma mulher ser judia, askenazi, aumenta o fator de risco para câncer de mama. Essa mulher, ela se torna uma mulher considerada como uma população de risco especial, que deve seguir um segmento de prevenção com mamografia e exames de imagem diferente das outras. Então, eu acredito que a forma de colonização também influencia. E o fator hereditariedade genética? Então, assim, o fator genético, então, a hereditariedade, ele é em torno de 7 a 10%. Então, a maioria dos novos casos de câncer de mama não são hereditários, né? Eles são, a gente chama de esporádicos, então pode acontecer com qualquer pessoa. Então, reforçando da necessidade de fazer o autoexame, né? De fazer a mamografia de rotina para os pacientes a partir dos 40 anos, e ter essa preocupação que a maioria dos novos casos não existe uma correlação hereditária importante. A gente está no mês de outubro e muito se fala na prevenção, mas isso é um assunto que nós devemos falar todos os meses do ano, todos os dias, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, em qualquer ambiente que a gente esteja, porque a doença muitas vezes ela pode ser silenciosa. Muitas vezes por isso que o câncer é uma doença tão maligno mesmo, como se fala, porque o câncer de mama, ele é insidioso, né? Ele é uma doença que geralmente é não palpável, que você não sente dor, que você não tem nenhuma manifestação clínica. Quando você vai ter uma manifestação clínica, quando você vai perceber um nódulo na mama, geralmente ele está maior do que 1 centímetro.
que é uma doença inicial ainda, mas ela poderia ser menos ainda se você tivesse feito aquela mamografia de rotina, tivesse entrado no programa desde os 40 anos, você poderia identificar uma lesão suspeita menor que 1 centímetro, que esse é o nosso objetivo. E essas lesões menores que 1 centímetro não palpáveis, elas têm um índice de cura em torno de 95% a 98% em 5, 10 anos. A paciente realmente pode se sentir curada. E esse é o objetivo, é você detectar uma doença inicial com os programas de mamografia. E mais ainda, a prevenção vai além de se fazer mamografia, você tem que fazer a prevenção primária, que é aquela prevenção de mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, que previne o aparecimento de alguma lesão na mama. Esse que é o mais importante, que a gente tem que frisar também. No Outubro Rosa, a gente fala muito da prevenção da mulher. Estamos logo entrando também no Novembro Azul. Mas os homens precisam estar atentos que também podem ter câncer de mama. Uma coisa muito importante que a Sandra falou, então, o câncer de mama masculino existe, né? Ele é bem menos frequente, né? É um caso de câncer de mama em homem para cada 100 mulheres, mas é importante o homem também se examinar, né? Principalmente a mesma orientação no banho, eles se examinar, palpar suas mamas para ver se tem alguma secreção alterada, ou um nódulo, ou um caroço, alguma alteração que antes não existia. Mas é de suma importância também o homem se examinar. São vários os tipos de câncer de mama. Fale de alguns. Os tipos de câncer de mama mais frequentes, então a gente chama eles de ductais e lobulares, onde os ductais são os mais frequentes, e a maioria dos casos de câncer de mama são hormônio dependentes, então tem um leque de opções terapêuticas hoje, né? Então para fazer o tratamento, como a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e a hormonioterapia. E agora está falando bastante na mídia a questão da imunoterapia, né, para casos onde o câncer de mama, apesar de todos esses outros tratamentos, ele não teve resposta. Então, uma coisa nova, né, até teve os pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por desenvolver esse outro arsenal, né, o novo tratamento para pacientes que não responderam a esses tratamentos convencionais. Doutora, aqueles sintomas iniciais que muitas vezes a gente ignora. Devemos olhar com mais atenção, prestar mais atenção, conhecer mais o nosso corpo. Isso é muito importante. Nós temos as primeiras pessoas mais preocupadas com a nossa mama, com o fato aqui em questão. Então, se a gente palpa a mama todos os meses, após o período da menstruação, no banho, quando está com a mama bem ensaboada, lisa, a pele bem lisa, você conhece aquela mama. A gente sabe que a mama ela é cheia de nodulações, que são características do tecido glandular. E se a gente entende que a nossa mama tem aquela consistência, se aparece uma consistência diferente, um adensamento diferente mais de um lado do que do outro, se aparece uma nodulação, se aparece uma secreção, você vai ser a primeira a identificar. Então, é muito importante o nosso autoconhecimento. É muito frequente a paciente chegar para nós com queixa de nodulação. Então, que seja através do autoexame, o autoconhecimento das nossas mamas, para a gente que seja as primeiras pessoas a identificar um adensamento, uma nodulação diferente na mama. Quando se toca e se sente algum caroço, nem sempre é uma doença preocupante. Às vezes pode ser alguma coisa referente a hormônios. Sim, nós mulheres sabemos que durante o ciclo menstrual, o período pré-menstrual, onde ocorre o pico hormonal, nós recebemos nossas mamas, elas ficam mais edemaciadas, com nodulações, que quando termina o período menstrual, você percebe que essas nodulações somem. Então, essa flutuação hormonal faz com que a consistência da mama seja diferente durante o mês, e nós podemos identificar isso através do autoexame. Nós estamos falando um pouquinho sobre os sintomas, doutora. Por que cada vez mais jovens as mulheres aparentam e têm o problema de mama? Isso é uma coisa bem importante, que aumentou realmente o número de casos em pessoas jovens, né? O que a gente considera jovens, né? Abaixo de 40, 45 anos. Atribui-se isso
a que a doutora Marília comentou, que é as mudanças do estilo de vida, né? Onde as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade, mudaram um estilo de vida onde elas eram, né, muito ativas no campo e agora elas muito sedentárias, né? A questão do preparo dos alimentos, onde os alimentos eram mais naturais, né? Onde o próprio produtor cultivava seus alimentos, agora são alimentos industrializados. E também outra coisa que é importante é que a vida hoje, né, em torno aquela mulher, aquela menina, aquela adolescente que virou adulta, é uma cobrança muito maior do que antigamente. Então, os pais formam ela, né, criam ela para ser independente. Então, esse nível de estresse que antigamente não existia tão acentuado, cada vez mais acontece, e a gente acredita que em razão todos esses fatores que interferem, aumentam a incidência de câncer de mama em jovem. Fatores de riscos. Bom, então os fatores de risco a gente considera assim, um familiar com câncer de mama masculino, uma familiar de primeiro grau com câncer de ovário, uma familiar com câncer de mama bilateral ou câncer de mama, né, duas mulheres com câncer de mama, né, a partir dos 50 anos, e aquelas pacientes que fizeram radioterapia ou radiações para tratar linfomas e tal, e isso aumenta o risco de câncer de mama. Pessoas que trabalham muito com informática, por exemplo, tem alguma associação com a radiação? Até pessoas que trabalham com raio-x? A informática não. A princípio não se verificou nenhum aumento, né, do risco de câncer para essas pessoas. Mas quem trabalha com a radioterapia, elas recebem, né, uma radiação. Claro que existe hoje os coletes, existem equipamentos de proteção, né, os EPIs, que diminuem bastante essa incidência, né, desse acometimento, mas essas pessoas têm uma chance um pouquinho maior. Por isso até que elas se aposentam mais cedo. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim, curso de imersão em harmonização orofacial, básico de toxina botulínica e preenchedores orolabiais. Dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2018. Inscrições pelo telefone 3519-4665 ou 99107-4442. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos aqui na Clínica FEME, conversando com a doutora Marília e também com o doutor Alexander sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção e essa atenção especial que todas nós, mulheres, devemos estar sempre atentas. Doutora, tratamento quando é detectado? Então, o tratamento do câncer de mama, inicialmente, quando ele é detectado de uma forma inicial, a pessoa é submetida a uma cirurgia de retirada dessa lesão. É uma retirada que pode ser parcial da mama ou total, a depender do volume da mama e do tamanho do nódulo. Essa relação é importante para a gente decidir se vai ser uma cirurgia conservadora ou se vai ser uma cirurgia mastectomia que retira toda a mama. Em relação à axila, que também faz parte do tratamento cirúrgico do câncer de mama, a gente pode realizar cirurgias conservadoras, que é o que mais se faz. A tendência da atualidade é você realizar cirurgias cada vez mais conservadoras na axila, retirando pelo menos uma íngua, né, um linfonodo, que representa a drenagem da linfa da mama, para a gente ter uma representatividade dessa doença na axila. Se esse linfonodo estiver livre de doença, não se retira mais os demais linfonodos como eram feitos antigamente, onde a gente se via bastante linfedemas, né, que é o aumento
do diâmetro do braço operado, dificuldade na movimentação desse braço. Então, as cirurgias de mama estão ficando cada vez mais conservadoras. O tratamento também consiste na realização de uma radioterapia. Quando é realizada a cirurgia parcial da mama, essa radioterapia é obrigatória. E quando se é realizada a mastectomia, a radioterapia às vezes se faz ou não. E também o tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico consiste na quimioterapia, quando ela é indicada, dependendo do grau do tumor, do tamanho, das características biológicas daquele câncer, e também o tratamento hormonioterápico. O tratamento hormonioterápico é feito só para pacientes que têm tumores hormoniodependentes. Esse tratamento hormonioterápico é feito por 5, 10 anos, vai depender de cada caso. Hoje a gente vive um momento onde se tem muita informação. Existem muitos meios da gente saber administrar um problema desses. Mas sempre que acontece, gera um pânico muito grande, seja na pessoa como nos familiares. De que forma lidar com essa situação? Então, assim, primeiro, o que a gente sempre chama atenção é assim, ó. Hoje, o câncer de mama não é um diagnóstico de mortalidade, como é que a gente chama? Uma sentença de morte. A gente tem que encarar, então, a partir da descoberta dos sinais ou dos sintomas da mama alterado, procurar imediatamente, né, a UBS ou o seu médico que lhe assiste, o ginecologista ou mastologista, e realmente já iniciar a investigação, né, apropriada e o diagnóstico correto. Quando a gente, então, faz esse diagnóstico, a gente consegue, precoce, como a doutora falou, a gente consegue um alto índice de cura. Então, assim, apesar da incidência do câncer de mama ter aumentado cada vez mais no Brasil, a mortalidade ela tem se tornado estável. Então, o que a gente acredita? Porque cada vez mais a gente está diagnosticando mais precoce e essas pessoas também, a partir dessas campanhas durante todo o ano sobre mudanças da qualidade de vida, diminuir os vícios e melhorar a questão do sedentarismo, isso está influenciando positivamente, então a mortalidade não aumentou, apesar da incidência ter aumentado. A obesidade realmente tem relação com o câncer de mama? Sim, a obesidade é um fator de risco para câncer de mama, principalmente na pós-menopausa. Quando a mulher ela está num estado hormonal diferente, o tecido adiposo em excesso ele fabrica hormônio. Um hormônio menos efetivo do que daqueles que os nossos ovários na pré-menopausa fabricam. Porém, em grande quantidade, quanto mais tecido adiposo, mais estrona é fabricado no tecido adiposo. E essa estrona num ambiente onde não está apropriado para ter hormônio, que na pós-menopausa não é para ter hormônio. Se você fabrica hormônio no tecido adiposo, esse hormônio vai agir nas células hormônio dependentes, como por exemplo na mama, podendo agir como uma substância que vai acarretar no aumento do índice de mitose, que é a divisão celular, e acaba propiciando um dano no DNA e estimulando o aparecimento de um tumor. Doutora, algumas mulheres, como você mesma falou, passam pela mastectomia, que é a retirada da mama. O Sistema Único de Saúde possibilita a reconstrução dessa mama? Sim, o Sistema Único possibilita, inclusive está em lei que isso deve ser realizado. Só que às vezes no Sistema Único de Saúde há uma demora muito grande para a realização da reconstrução. Né? Às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2 anos, é feita não de forma imediata, como é o que a gente procura fazer no consultório, porque ao dar a notícia para uma paciente que você vai precisar retirar a mama dela, é terrível. Porém, se você já explica para ela que vai ser reposta essa mama, você já diminui 50% do terrorismo daquele diagnóstico. A gente sabe quanto que a mama é importante para a feminilidade da mulher. Mas no Sistema Único de Saúde nós temos sim a reconstrução, porém às vezes é feito, demora um pouco, porque é esperado todo o término do tratamento adjuvante para se realizar essa reconstrução. O trabalho psicológico é importante num período desses vivido na vida da mulher? Então, o tratamento hoje é multidisciplinar do câncer de mama, né? Então, a gente precisa
Então, eu sempre chamo a atenção, assim, que de todos os profissionais, né? Desde aquele agente de saúde, desde aquele enfermeiro que nos chamou, desde o médico mastologista que vai fazer a cirurgia, o radioterapeuta, o médico que faz a questão que prescreve a quimioterapia, que é o oncologista, fisioterapeuta, o psicólogo, entendeu? Então, são diversos profissionais que, inseridos nesse contexto, a gente consegue melhores taxas de tratamento, onde essa paciente se sente mais acolhida, mais bem atendida e com resultados melhores. E a questão do tratamento, a medicação, a pessoa vai ter que passar a vida toda tomando uma medicação para evitar que esse problema volte? Não, a gente faz sempre o tratamento apropriado dessa medicação que a gente chama de hormonioterapia. Ela é feita hoje mais ou menos entre 5 ou 10 anos, né? Não é por toda a vida, mas essa paciente ela vai sendo acompanhada, né? Depois do tratamento a cada 3 meses, né? Depois ela vai a cada 6 meses e depois ela volta, a partir dos 5 anos, ela volta para o acompanhamento anual pelo mastologista, né? E pelo oncologista. E é importante para aquelas mulheres que têm filhas, que essas também façam o exame regularmente? Isso. Então, assim, interessante a gente conseguir passar essa mensagem para vocês de fazer o autoexame, né? Que nem a doutora falou, mensal. Então, a mãe já ensinar a sua filha, a partir dos 20 anos, ela começar a fazer o exame mensalmente, né? Ela ensinar a filha a se tocar. Ela já não fazer isso somente no Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é só para a gente chamar a atenção e conscientizar as mulheres, mas que todas essas orientações que a mãe já ensina desde o início a higiene íntima para a filha, ensina bons modos, ela também já orientar ela e chamar atenção na questão do autoexame mensal. Nós passamos esse mês de outubro todo falando bastante de Outubro Rosa, muitas campanhas aconteceram aqui na nossa cidade de Erechim, mas a gente tem que falar mais, doutora. E como foi e como se planeja continuar divulgando essas ações durante o ano todo? Bom, a gente, toda consulta, a gente cobra da paciente os exames de rotina, a gente conscientiza, a gente pede que realize a mamografia, o autoexame, e isso o ano inteiro, né? Nós, como médicos, nós temos essa obrigação, nós trabalhamos com a prevenção, né? Principalmente o ginecologista, que é o primeiro contato da paciente com o ginecologista. Hoje em dia, o ginecologista não é só mais ginecologista, ele é quase um clínico da mulher. Então, você tem que estar atento à sua parte ginecológica, mas à sua parte psicológica, à sua parte psiquiátrica, enfim, a gente é um grande amigo. Então, como grande amigo, a gente tem que estar atento às ações de prevenção durante o ano inteiro. Na sociedade, eu achei muito interessante aqui em Erechim, o movimento do Outubro Rosa que teve nas ruas. Eu acho que isso tem que acontecer com mais frequência, o Outubro Rosa tem que ser cheio desses movimentos e nós temos que estar engajados junto deles. Com certeza. E além do mês de outubro a gente fala muito do câncer de mama, existem outros cânceres na mulher que também podem ser muito agressivos e chegar de forma surpreendente, como é o câncer de colo uterino. Isso é verdade. O câncer de colo uterino, mais ainda que o câncer de mama, é um câncer muito insidioso. Quando ele chega a dar sintomas, geralmente ele já está grave, né? Quando ele chega a dar sangramento, dor na relação, dor abdominal, geralmente já é um tumor agressivo, já de um tratamento bem restrito. Então, para isso que existe aqui no Brasil a realização do Papa Nicolau anual, né? Essa é a nossa conduta aqui na clínica e no SUS também, onde nós trabalhamos, é de cobrar da paciente que faça anualmente a realização do preventivo. Nós acreditamos que a detecção do câncer de colo precocemente, através de células ainda que nem de repente se tornaram câncer, é que realmente vão influenciar para que esses números de câncer de colo continuem baixos no nosso país, né? Que graças a Deus hoje já é um câncer menos frequente que o de câncer de mama. É verdade. Doutora, eu quero te agradecer por essa entrevista, por essas orientações e agradecer também as pessoas que nos acompanham, as mulheres que buscam tratamento e que a gente continue falando, tendo essa oportunidade de falar sobre um problema tão sério e tão importante.
Sim, Sandra, muito obrigada, é verdade. Isso, quanto mais se fala, melhor, mais atinge mais o público. E a gente sabe que, mesmo a gente falando do tanto que é comentado, todas as entrevistas, todas as ações que são feitas no meio social, ainda chega para nós pacientes com cânceres altamente agressivos, de um tamanho muito grande. Esse mês eu recebi, apesar de ser outubro, recebi paciente com câncer de mama sem condições de cirurgia, e é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Então, quanto mais se falar, melhor para nós mulheres, para toda a população. Doutor Alexander, obrigada por esse tempo, obrigada pelas campanhas em que o senhor esteve envolvido, esteve também participando da abertura lá na URI, do Outubro Rosa, que a gente continue assim junto, divulgando esse trabalho bonito que é feito aqui em Erechim. Muito obrigado também, Sandra, agradecendo a todos da TV Erechim, que nos proporcionam sempre essas oportunidades para esclarecer a população e a gente conseguir divulgar. Então, uma coisa que eu sempre aprendi, assim, que o conhecimento, ele não pode ficar com a gente, né? O conhecimento, ele tem que sempre ser divulgado. Através disso, a gente consegue fazer um diferencial, né, na população e nas pessoas. É o nosso legado. Então, nós como médicos, a gente tem que difundir esse conhecimento para todas as pessoas, né, para que atinja o maior número de telespectadores, né, que consigam interpretar aquilo e ver que isso realmente é uma coisa importante e conscientizá-los. E assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim, especialização em implantodontia. Início dia 9 e 10 de novembro de 2018. Inscrições pelo telefone 3519-4665 ou 99107-4442. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados, com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim, curso de imersão em harmonização orofacial, básico de toxina butolínica e preenchedores orolabiais. Dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2018. Inscrições pelo telefone 3519-4665 ou 99107-4442.